Agradeço a presença de todos vocês aqui nessa manhã gelada, né? Mas é uma alegria muito grande, porque hoje é o lançamento de um programa Valinho Solidário, uma realização da FEAP, junto com a Carlos, e será uma revolução aqui na cidade de Valinhos. Eu acho que quem já faz o trabalho voluntário vai se fortalecer ainda mais com essa ação que está sendo lançada hoje. Será, então, eu acredito que um marco para Valinhos, se destaca, né, no trabalho de regimentação de voluntários que estarão disponíveis para as mais diversas atividades. Então, eu quero registrar e agradecer a presença de hoje da Eliane Macari, presidente da FEAP, do André Genovese, presidente do Conselho Consultivo da FEAP, também dos seus membros aqui presentes, o Daniel Moraes Assunção, fundador da ATAPS, que está nos prestigiando aqui nesta manhã, o vereador Wagner Alves, obrigado pela presença, também representante de vários vereadores, do Alexandre Japa, do Alessio Cal, e também aqui o Popó, que justificou sua ausência, ele estaria presente, mas teve um probleminha e não pôde comparecer. Também quero registrar e agradecer ao doutor Primeirelles, sempre o doutor Primeirelles aqui presente, prestigiando esse momento, aos secretários municipais que hoje nos prestigiam também, né? Adalva Berto, André Amaral, Alexandre Deco, também o Tiago Capelato, o André Reis, a Célia Leão e o Emílio Ramalho, também o Oswaldo Rocco. Acho que não tem ninguém. Ah, o André Belcher, o primeiro que eu marquei aqui foi também para esse momento. Então, quero registrar a presença do professor Zeno, ele que é presidente do Conselho Municipal do Idoso, aqui presente, a Martinha, que é a coordenadora do SESI, e todos vocês, né, que são representantes das entidades assistenciais. Eu não falei, Thiago? O Nivaldo, sim, eu vou falar no geral aqui, porque tem presidentes, tem representantes das entidades, mas o Nivaldo é presidente da FARA, que é presente, também tem o Parafuso, que é presidente do Ricano, enfim, todo mundo por aqui querendo ouvir, entender o que é esse projeto que será lançado hoje. Então, para a gente não demorar muito, né, quero convidar já a Eliane para fazer a abertura e apresentar um pouquinho para vocês o que é que vai acontecer a partir de hoje aqui nessa cidade com esse Valinho Solidário. Antes de você, ela me deu a camiseta que eu deveria vestir, mas hoje está muito frio e até ficar escondido. Mas eu acho que eu nem preciso vestir essa camiseta, porque fazer trabalho voluntário eu sei muito bem como é. Porque há mais de 25 anos eu faço isso na Rádio Valinhos, eu vou lá todo dia, de 9 às 11, todo esse tempo, e eu estou assim, só que incrustado no meu corpo. Então, sei muito bem o que é ser voluntário e estou sempre disponível para outras ações. Eu acho que esse monte de mãozinha é que vai nos unir a partir de hoje. Eliane. Vocês querem que ligue o ar? Eu quero dizer, o Dr. Rui chegou aqui e eu adorei. Trouxe uma listinha de tarefas, ideias, sobre voluntariado, que eu vou olhar com todo carinho. A primeira eu já vai ver, você vai ser patrão nessa. Né? Bom dia. Bom dia. Casa cheia, nesse frio, nessa situação. Cadê o Emílio? Emílio, obrigada mesmo por todo o movimento que foi feito, hoje está acontecendo, vai acontecer uma reunião com todos os secretários, coincidiu. Ontem nós estivemos na Câmara para contar desse projeto, então agradeço aí, em nome da FEAP, da diretoria, esse movimento de atrasar a reunião dos secretários para que vocês pudessem estar aqui conosco. Eu nem vou fazer nenhuma apresentação, vocês estão no salão social. Alguém já falou salão nobre, ele é nobre mesmo, salão social, casarão FEAP, né? Aqui comporta 80 pessoas sentadas, com conforto, com mesa, todo esse espaço que vocês podem andar por aí. Esse ano a FEAP completa 10 anos, e vem aí uma comemoração para esses 10 anos, muito similar ao que nós fizemos há 5 anos atrás, em plena pandemia. 11 instituições, 2.200 assistidos, muito orgulho de trabalhar com essas instituições, um
parcerias que a gente realiza e na governança também. É muito fácil trabalhar com todas. Eu não assino por elas, mas eu posso assinar por elas com os olhos fechados. E temos aí os coletivos também, que a gente acaba ajudando, atuando, que é o caso da Covidas, que está aqui presente, né? Clube de Mães, a Madeira não está. Vicentinos, o Renê está aqui conosco, né? Enfim, o Mobiliza também. Então, esse é o trabalho da FIAV. A FIAV não é assistencialista. Nós temos, sim, inúmeras doações que acontecem, que atendem as instituições, né? Mas o nosso trabalho de assessoramento. Hoje é quarta-feira, tem um grupo que trabalha toda quarta-feira e eles chegaram pontualmente 8 horas da manhã para trabalhar, né? Mas, como tem esse evento, a gente se reorganiza. Então, todos muito bem-vindos aqui. E tem duas coisas que eu gostaria de comentar aqui. Ontem lá na Câmara foi muito bom. Né? Eu não tenho nenhum receio, eu pessoalmente não tenho nenhum receio de estar próxima do poder público, assim como a diretoria da FIAV, seja o executivo, seja o legislativo. Né? Muito pelo contrário. Se um dia me fizeram essa recomendação, já fiz uma palestra para outras organizações dizendo: sim, somos próximos, sim, isentos, sim, com todo orgulho, sim. Né? E não é um toma lá da cá, é parceria ganhadora. E nessa parceria, ontem, eu nunca vi um projeto de lei. Quanto tempo deu? 24 horas, doutor? 22 horas. 22 horas. Um projeto importantíssimo. O senhor vai amar, doutor. É um projeto de lei onde regulamenta, vamos ver se eu vou falar certo, doutor, regulamenta o CMDCA com o uso das doações. Hoje, vocês, instituições, façam seus projetos perfeitamente perfeitos. Se precisar, nós vamos entrar com uma capacitação para ajudar. Né? Tem esses projetos registrados e aprovados no CMDCA, porque vocês vão poder captar de empresas o imposto de renda e realizar esses projetos. Olha, não ganho. Pessoa física. Ó. Então, assim, eu posso doar, né? E eu posso indicar o projeto. 80% é para o projeto, 20% é para o fundo. Então, isso daí, eu lembro que lá em 2020 nós fizemos uma reunião com o CMDCA de Campinas, eles já faziam isso, quase uns de inveja. Né? Hoje a gente está tudo certinho, né, Célia? A gente vai falar: olha, estamos aí, ó, pau. É isso aí. Então, obrigada por toda a movimentação, Célia. Muito obrigada. Doutor Tiago, super obrigada, Emílio, todos vocês que colaboraram, e nós estamos à disposição, né, para colocar a mão na massa, juntamente com as organizações. Ontem nós fizemos uma reunião com as instituições que estão diretamente ligadas ao CMDCA. O ofício de apoio da FIAV estava assinado, mas eu só vou encaminhar se for um consenso, porque é assim que a gente trabalha, no consenso e na transparência. Parafuso, nós não esquecemos de você. Calma, tá? O idoso vem aí, não vem? Já está aí. Nós vamos ver espartejador, né? Por partes. Mas que siga, o idoso siga o mesmo caminho. Como diz o doutor Tiago, já está na mesa. E só uma coisinha, não é mais projeto de lei. Vai ser sancionado hoje, a partir de hoje, depois da sanção, o prefeito é eleito. Então é uma grande notícia para nós, a gente fica super feliz e agradecido. Tá bom? Bom, como tem horário lá, na prefeitura, né? Então, eu vou. Alguma coisa, alguma recomendação, algum comentário? Não quero ir no ar realmente, depois tem mais café. Ok? Cadê? Tinha alguma coisa do Wagner?
foi 12 de abril. 12 de abril. Dia 12 de abril, eu participei da primeira reunião. Eu estou participando do Atados também, como voluntário, representando a Rádio Valinhos, que lá é uma entidade. E nós fizemos, através da Câmara Municipal, o vereador Japa está aqui também, uma moção de aplausos para a FEAV, parabenizando principalmente por esse trabalho que vai ser apresentado hoje. Então, isso aí é uma homenagem da Câmara Municipal. Eu quero apresentar oficialmente o Daniel. Daniel é o mentor, é o realizador da Atados, é o CEO da Atados, que é a plataforma que está nos apoiando para todo esse projeto, que vai conversar com vocês. Obrigada a vocês, obrigada a todos. Você começa agora? Anjo, você só quer dizer, o presidente do vereador Alexandre Japa, também o diretor da FAV, o André, a Maísa, que é coordenadora de direito, a imprensa, aqui também representada pela TV8, pelo vereador Zinei, o Wagner, que é o voluntário da rádio, eu também. Estamos aqui representando nesse momento a imprensa. Também agradecer a cada um dos representantes das entidades que eu não disse aqui. A PAI, COCRIC, o Voz e Amor, a CISA, a AS, Patrulheiros e todos vocês e demais convidados aqui hoje. Emílio, qual que é o nosso tempo? 10 horas lá. 10 horas lá, 5 para as 10 aqui, tudo bem? Se voam baixo? O roubo escolta isso. Eu vou fazer a escola também, na hora. Então, agora com vocês, o Daniel Assunção, que é o fundador da Atados, para a gente entender bem o que é esse projeto que vai ser lançado hoje. Obrigado, pessoal. Eu estou emocionado até de ver essa casa cheia aqui. A gente começou a conversar faz uns 4 meses com a ideia de trazer um pouco do trabalho que a gente faz em São Paulo há 12 anos para cá, para Valinhos. Aí trouxe essa ideia, eu falei, vamos embora, vamos testar. E é impressionante a capacidade de mobilização que a FEAV tem, de trazer todo mundo, de juntar as ONGs, de ter essa credibilidade com as organizações e agora a gente trazer isso para o movimento da sociedade como um todo. Eu vou aproveitar o tempo de vocês para contar um pouco do que a gente faz em São Paulo, do que é mais ou menos o que a gente quer trazer para cá e mostrar um pouco do que a gente já realizou, que é esse chamamento para a gente criar uma rede de voluntariado aqui no Valinhos. Por experiência própria, a gente fez esse movimento há 12 anos atrás e a gente já mobilizou mais de 300 mil pessoas. Mas cada uma dessas 300 mil pessoas é uma pessoa voluntária que se transformou através do voluntariado. Que, como o vereador trouxe aqui, ele mesmo foi voluntário, isso mudou a vida dele, ele virou vereador e hoje está trazendo esse movimento para outras pessoas também, inspirando e tudo mais. Então, a gente quer falar um pouquinho disso. E eu acredito pessoalmente muito no poder do voluntariado. Quando a gente fala de voluntariado, quando a gente pergunta o que é ser voluntário, eu diria até que a gente tem dois tipos de pessoas. No Brasil, a gente tem uma taxa de voluntariado de 4%. Eu considero bastante baixa. Imagina que de 100 pessoas, só 4 pessoas fazem trabalho voluntário durante o ano. Se a gente pegar outros países, os Estados Unidos, a taxa é de mais ou menos 25%. Então tem muito o que crescer. E quando a gente fala de voluntariado para quem não é voluntário, para as 96% das pessoas, as pessoas respondem que voluntariado é ajudar o outro, é doar o seu tempo. E é verdade. Mas não é só isso. Quando a gente é voluntário, a gente cresce como pessoa. Você que é da faculdade, a gente se desenvolve, aprende com a nova realidade, aprende a gerir projetos, aprende a lidar com outras pessoas, aprende a ter empatia. Para crianças, a gente aprende a lidar com as pessoas. E a gente se transforma. O impacto do voluntariado, ele é mais do que o impacto na causa, ele é o impacto na pessoa e na sociedade. Quando a gente cria uma sociedade que é engajada por um todo, a gente acaba quebrando um pouco essas barreiras. A gente quebra a polarização, a gente quebra algumas barreiras sociais que existem, mas com o voluntariado elas deixam de existir. Quando a gente está fazendo um trabalho voluntário, quando a gente está aqui todo mundo junto, não importa se é de direita, se é de esquerda, está todo mundo junto. E acho que eu sou um pouco feliz por isso, porque eu trabalho com uma causa que não tem um lado político, que não tem algum grupo que fala, isso aqui eu não acredito nesse movimento. Porque é um movimento que é
a participação social de todo mundo. E é por isso que eu acredito nisso e estou nessa trajetória há um tempão. Contar um pouquinho o que a gente fez para quem ainda não está entendendo o que é toda essa história. Há 12 anos atrás a gente queria facilitar pessoas que queriam começar um trabalho voluntário com as ONGs. Era muito difícil, um pouco como talvez seja aqui em Valinhos, um pouco difícil, e ainda mais em São Paulo, que é uma cidade tão grande, saber quais eram as organizações, o que as pessoas podiam fazer e como ser voluntário. Então a gente queria quebrar fazer essa conexão e quebrar esses silos que existiam, que as pessoas só conheciam uma ou duas ONGs lá em São Paulo. E a gente começou a pensar como fazer isso, como que uma plataforma podia facilitar essa conexão entre ONGs e voluntários. Então a gente teve a ideia de criar um site do Atados, que é essa carinha aqui. Eu vou até abrir o site de Valinhos para vocês entenderem na prática, porque eu acho que vale mostrar. Então vocês entrando no atados.com.br/cidade/Valinhos, que tem um flyerzinho ali, a gente já vai direto para os ONGs que já são cadastradas, que já são da rede da FEAB, que a gente ainda quer cadastrar mais organizações. E aqui ONGs, quando a gente fala, não precisa ser só ONGs, pode ser o hospital público, pode ser a escola municipal, pode ser órgãos públicos e organizações sociais para a gente cadastrar e poder pedir voluntários para a gente poder solicitar esse apoio de voluntários. E logo depois a gente já tem as vagas de voluntariado. Então a gente está com, acho que são 11 vagas já abertas. E a ideia é que as pessoas podem ser voluntárias de todos os tipos de causas e todos os tipos de ações. Então, aqui alguns exemplos. A pessoa pode atuar na feijoada, pode atuar na festa junina, e algumas opções durante a festa junina, pode atuar usando a sua habilidade. Então, você que é um gestor, você pode atuar como gestão numa organização, na parte administrativa. O pessoal ali da filmagem pode ser um instrutor de videomaker. Quem atua com o Google pode atuar com o Google Grants, que é uma ferramenta do Google, pode atuar com uma outra festa junina que vai rolar aqui. Então, as opções são imensas. A gente está começando esse trabalho aqui, então, por enquanto, a gente tem 11 vagas, mas a gente vai ter mais vagas. E sem antes de lançar, a gente já tem aqui vários inscritos. Então, a gente já tem 3, 4, 5, 6, mais 11 aqui nessa festa junina. Então, a gente já tem uma rede de voluntários que já começou a participar, mas a gente quer divulgar isso para a gente lotar essas vagas e as ONGs perceberem que nós precisamos abrir mais ações para a gente poder ter mais voluntários e continuar essa rede vibrante aqui em Valinhos. Então, a ideia do site do Atados é facilitar essa conexão. Então, a gente criou esse processo com as organizações durante esses 3 meses e a FEAB ajudou a gente a fazer isso. E agora a gente vai começar a divulgar isso para a sociedade civil enquanto a gente continua um processo com as organizações. Trazer um pouquinho dos números do Atados. Hoje a gente tem uma rede de 300 mil voluntários e 5 mil ONGs. E aí eu vou trazer também um pouquinho do contexto de como funciona essa coisa de conectar pessoas que querem ser voluntários com as ONGs. Quando a gente lançou o Atados lá atrás, a gente falou, a gente vai lançar um site que vai ser igual no Facebook e no Instagram, que as pessoas se conectam e tudo acontece ali, né? Só que o voluntariado não é tão simples assim como parece. Então a gente precisa muito atuar junto com as ONGs, junto com as entidades, para a gente capacitar essas organizações, acompanhar o fluxo dos voluntários, ver se os voluntários estão participando, se realmente essa conexão está acontecendo. Estava falando com uma organização ali, Associação da Criança? Casa da Criança. Casa da Criança. Que estava comentando um pouquinho das funcionalidades do site do Atados, que a gente foi evoluindo ao longo desse tempo para facilitar essa conexão. Então tem formulário de seleção de voluntários, tem um processo de gestão para facilitar esse processo dentro da plataforma, e é tudo sem custo para ONGs, para voluntários. A gente tem realmente o intuito de aumentar esse poder do voluntariado, estimular esse poder de transformação que cada um de nós tem. E aí trazendo um pouquinho de como que a gente faz isso, como que isso vai funcionar aqui em Valinhos. Como eu falei, a gente está começando e pela minha experiência, a gente precisa ter uma rede para o negócio funcionar. E acho que é por isso que eu estou feliz aqui hoje, porque a gente tem representantes de várias frentes que vão ser muito importantes. Então, não adianta a gente só ter um site com um monte de ONGs e nenhum voluntário se inscrever.
Porque aí as organizações vão ter um super trabalho para se inscrever nas vagas e ninguém vai participar, elas vão se decepcionar. Elas vão falar que o voluntário não é comprometido, que não tem voluntários, que dá mais trabalho do que resultado. E talvez até possa ser verdade se a gente não fizer um bom trabalho. Mas se a gente tiver o que eu chamo de uma infraestrutura do voluntariado, aí a gente consegue fazer funcionar. E é isso que países, por exemplo, como os Estados Unidos têm. Então, vou dar esse exemplo dos Estados Unidos, mas eu acho que aqui em Valinhos, apesar de ser uma cidade relativamente pequena, é mais fácil da gente fazer isso do que em São Paulo. Então é mais fácil da gente ligar para o prefeito, para o vereador, para o secretário, para a gente acessar as pessoas. Eu sei que vocês que estão aqui têm esse poder de acessar as escolas, as faculdades, a gente faz essa infraestrutura acontecer de modo mais rápido até. Para uma infraestrutura de voluntariado acontecer, a gente precisa de um lado do setor social. Então a gente está comunicando com as organizações. A gente precisa de um outro lado do setor dessa infraestrutura de, por exemplo, das faculdades. Então as faculdades precisam estimular os estudantes a fazerem trabalho voluntário, a utilizarem o trabalho voluntário como crédito na faculdade, a facilitar com que as entidades das faculdades possam criar ações, estimular os seus alunos a participarem de ações de voluntariado, estimular que as ONGs vão na faculdade e falem do trabalho para chamar voluntários para essas organizações. Isso é um passo. As escolas, tanto municipais quanto particulares, a gente precisa divulgar o voluntariado porque existem pesquisas que mostram que quem é voluntário na infância continua sendo voluntário na vida adulta. Quem aqui já foi voluntário quando era criança? Vocês sabem que a taxa de voluntariado no Brasil é de 4%, né? Então aqui, umas 20 pessoas levantaram a mão, mas umas 10 estavam com vergonha, metade participou, né? Então, já dá para ver que esse dado é verdade. A gente precisa estimular o voluntariado nas escolas. A gente precisa facilitar essa atuação de voluntários para que as pessoas, antes dos 18 anos, sejam voluntários, e assim a gente vai aumentando a taxa de voluntariado aqui no Brasil. Do outro lado, a gente precisa estimular as empresas. A gente precisa fazer com que as empresas criem programas de voluntariado para os seus funcionários, porque isso é bom para as empresas, para desenvolver o bem-estar dos funcionários, para desenvolver habilidades de gestão dos funcionários, responsabilidade social da empresa como um todo, um propósito dos funcionários. Então, funcionários que atuam por meio do voluntariado nas empresas têm mais chance de continuar na empresa por mais tempo porque entendem a empresa como um meio para atingir o seu propósito. Então, se a gente estimula as empresas ganham, as ONGs ganham e a gente cria essa sociedade também mais engajada. E por fim, então a gente falou de faculdades, de escolas, de empresas. Eu quero falar do setor público também. Então, é importante que o setor público pense, e acho que por isso tem vários representantes, quais são as formas da gente engajar a sociedade nisso. Então, tem, por exemplo, uma forma de estimular os órgãos públicos a solicitarem voluntários, principalmente órgãos que têm atendimento direto a algum público, como hospitais ou escolas. Então, falar com as diretoras de escola, falar com os diretores de hospitais para estimular, por exemplo, que um hospital crie um programa de voluntariado para os pacientes, a gente conseguir criar uma rede solidária para esses pacientes, ou criar programas com as escolas de mentoria, por exemplo, com uma faculdade, ou uma troca de cartas entre alunos da escola e voluntários. Então, a gente tem algumas metodologias que funcionam para alguns públicos, mas a gente só precisa do interesse desse público. Se o público tiver interesse e conseguir visualizar esse potencial, a gente consegue ter esse resultado. E por fim, da sociedade. Então, acho que nesse momento agora, o mais fácil é a gente divulgar o Valinhos Solidário para todo mundo. Então, a gente entrar no nosso Instagram, no nosso Zap, tirar essa foto, mandar para o nosso grupo, mandar o site e nós mesmos se inscrevermos nas vagas que estão online. A gente participar para ver como é. Ver se esse negócio que a gente está falando aqui se funciona mesmo, se o site é bom, se dá para se inscrever, se as ONGs estão respondendo às pessoas. A gente precisa avaliar isso, até porque quem está aqui
eu entendo que é o embaixador dessa ideia. Né? Hoje é o dia mais frio do ano, está todo mundo aqui, eu imagino que vocês estão comprometidos com essa ideia. Então, estou bem feliz de estar aqui. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho agora sobre como gerir voluntários. A gente tem algumas organizações aqui e acho que vale dar uma relembrada para essas ONGs como faz essa gestão de voluntários. Porque a gente tem 5.000 ONGs matados hoje, mas cada organização faz a gestão de um jeito. A gente tenta, aos poucos, estimular uma padronização por meio de metodologias que a gente foi se aperfeiçoando. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como atuar com voluntários. Como que a gente tem? Quer liberar o pessoal que tem que ir? Não, o vídeo não, tem 15 minutinhos. Tá. Então é bom que vocês vão aprender, quem está aqui, como lidar com voluntários. Para quem é da política, quem trabalha com pessoas, você pode considerar voluntário quem é da sua comunidade, da sua família. Não é que você precisa ter uma ONG para você entender sobre isso. Isso é sobre engajar pessoas. Então, a primeira coisa, acreditar nos voluntários. Se a gente está querendo criar um programa de voluntariado, a gente não acredita no poder das pessoas, a gente faz pelos outros, a gente centraliza tudo, a gente não deixa as pessoas se empoderarem, nem adianta começar, tá? A gente já desiste, não vai dar certo. A gente precisa acreditar no poder das pessoas. Segundo ponto, comprometer-se com o voluntário, comprometer com as pessoas. Se a gente está comprometido com aquela pessoa, se a gente está pensando naquela pessoa, cuidando daquela pessoa vai ter uma troca com você. Quando a Eliana me fala, vai ter um evento aqui, eu preciso de você, como que eu não vou vir aqui, né? Podia estar frio em São Paulo, mas eu peguei meu casaco lá e vim. Se a gente tem um cuidado, a gente tem esse comprometimento do outro lado também. Só que como fazer isso aqui? A melhor coisa é ter um programa estruturado. Se a gente tem um fluxo de pensamento já estruturado para um programa de voluntariado, é muito mais fácil do que a gente não ter. O que é não ter um programa estruturado? É como quase 99% das organizações e vocês mesmos devem fazer. Tipo, eu quero ajudar você. Beleza, o que você faz? Eu posso varrer o chão. Beleza, então varre aqui. Aí, no dia seguinte, vem outra pessoa, eu quero varrer o chão também, eu quero fazer não sei o que lá. E aí a gente vai direcionando as pessoas de forma passiva. Só que se a gente para um pouco, senta no computador, planeja e fala, eu preciso de uma pessoa para varrer o chão, eu preciso de uma pessoa para cuidar de um programa de mentoria com as crianças, eu preciso de uma pessoa para atuar com entrega de marmitas, eu preciso de uma outra pessoa, e o processo vai ser de tal maneira, vai ser nas segundas-feiras, vai ser à tarde, a gente precisa fazer um processo seletivo, e por aí vai, todo mundo chega junto, e a gente tem muito mais produtividade com esses voluntários. Então, é um programa estruturado, um pouco do que eu vou falar daqui a pouco, mas se a gente tem isso, é muito mais produtivo para a gente conseguir engajar as pessoas. E por último, é um propósito. Eu estou aqui porque eu acredito que pessoas que atuam com voluntariado se transformam e transformam a sociedade. Cada um tem o seu propósito. Quem atua com idosos é porque a gente entende que a história dessa pessoa é valiosa, que essa pessoa tem um valor. Quem atua com pessoas em situação de rua é porque entende que essa pessoa é importante também, que a gente não pode esquecer quem está na rua porque aconteceu alguma coisa que fez ela chegar até ali. Cada um tem a sua causa. Se a gente está no setor público, é porque a gente acredita no setor público. Então a gente precisa passar essa mensagem, essa causa para o nosso voluntário final. Isso é o começo. Se a gente tiver isso, a gente já pode começar. E aí, como que a gente faz essa gestão? A gente criou no Atados uma apostila de gestão de voluntários que são o que a gente chama de 6 Cs. Basicamente, são os 6 Cs para a gente conseguir fazer uma gestão de voluntários eficiente. E eu vou falar um pouquinho desses 6 Cs para vocês entenderem. O primeiro é o criar, que é entender aquele entendimento de demanda. Alguém quer falar uma demanda para a gente trabalhar em cima? Alguma demanda de voluntariado? Nós precisamos de voluntárias para o bazar, que o Fundo Social tem 2 pontos ali. Quando que é? Voluntários. Oi? Quando que é? Todos os dias, segunda a sexta. Vamos falar do bazar. Então a gente precisa de voluntários do bazar, que horas mais ou menos? Das 8 às 16. Show.
Então a gente precisa de voluntários do Bazar, das 8 às 16, todos os dias da semana. A gente entende que voluntários, no geral, não vão ficar todos os dias da semana porque a galera trabalha e etc. Então vamos pensar que a gente vai dividir em 10 turnos, manhã e tarde, 5 dias da semana, 10 turnos. Então a gente precisa divulgar a vaga de voluntariado falando que a gente precisa de um comprometimento de 4 horas por semana, de segunda a sexta, durante o horário comercial. E a pessoa precisa vir aqui para separar as roupas, ela precisa gostar de roupa, de bazar, de venda, etc. E a gente vai divulgar isso. Como que a gente vai captar essas pessoas? A gente vai divulgar isso. Então, quem que gosta de bazar? Sei lá, quem gosta de comprar no shopping? Mulheres gostam mais de bazar do que homens, possivelmente. Então, a gente vai divulgar isso em redes que vão atingir esse público. No Atagos, em algum grupo de WhatsApp que tem esse público, no shopping, e por aí vai. Como que a gente vai capacitar essas pessoas? A gente vai falar um pouquinho sobre o preço das peças, como que a gente vai vender as peças, como que funciona a contabilidade. A gente precisa ter uma apresentação preparando esse processo para o bazar. A gente precisa coordenar essas pessoas. Uma vez que elas foram capacitadas, a gente fez uma reunião que tem um lado que é técnico, mas tem que ter um lado que é inspiracional também. Por que a gente vai fazer um bazar? Né? O bazar é para arrecadar fundos para a gente fazer uma reunião como essa, para a gente poder levar voluntários, para a gente poder atuar com as entidades, por aí vai. Porque às vezes a atuação do voluntário está longe do impacto, mas a gente precisa mostrar esse impacto a todo momento. Começou o bazar, a gente precisa coordenar essas pessoas, a gente precisa criar um fluxo para a gente saber quando que a gente vai fazer essa coordenação. Toda semana quem participou do bazar vai precisar enviar uma mensagem falando como foi, quantas peças vendeu, como que foi a relação, sei lá, um formulário já pronto, que já vai estar esquematizado. E a gente vai precisar sempre ter 3 pessoas por turno, senão a gente nem vai abrir porque não vai dar certo. Então, a gente precisa criar um processo funcional. A gente vai celebrar. Sempre que a gente tem um voluntariado, isso é muito importante porque é o que a gente mais esquece. A gente precisa reconhecer esse voluntário. A gente precisa fazer igual o vereador fez e dar uma moção de aplauso. A gente precisa cuidar dessa pessoa e valorizar esse trabalho que ela fez. Não colocando a pessoa como um super-herói, mas como alguém que está junto, incentivar e reconhecer que é um trabalho que a pessoa é parte daquilo, sabe? Foi construído em conjunto. E por último, a gente precisa sempre cuidar das pessoas. A gente precisa entender que é importante a gente estar junto desse processo e ouvir. Daniel, antes do por último, o nosso Emílio, que é o chefe do gabinete da prefeitura, chefe do gabinete da verdade do prefeito Branco, ele quer falar uma coisa importante. Devido ao tempo, nós vamos atrasar mais 30 minutos lá e nós vamos permanecer aqui. A pedido do prefeito. Olha só, eu já estava correndo para fazer tudo isso. Pode mais tranquilo. Isso é mais que reconhecimento e relevância. Obrigada. Cuidou. É cuidar. Eu já ganhei uma camiseta do Brasil. Obrigado. Queria aproveitar então que eu já falei um pouquinho dos 6 Cs, e aí eu vou aprofundar um pouquinho nesses 6 Cs, mas eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, quer saber alguma dúvida específica, ou não específica, sei lá. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho só uma questão. A gente vai ter acesso depois daí dessa sua apresentação, que facilita muito para o nosso dia a dia. Com certeza, e a gente tem essa apostila aqui, que são 70 páginas. Você pode pegar ela e olhar inteira, você pode olhar só o resumo e a apresentação com certeza também. A Helena já tem, mas eu pode pedir para mim também. Então vamos lá. Querem aprender mais os 6 Cs? Gostaram dessa história? Vamos lá. Bora. Então, os 6 Cs, basicamente, ele é uma linha de pensamento, e o voluntariado como um todo é uma linha de pensamento de que vale a pena ter voluntário se a gente se planeja. E se a gente não se planeja, não vale a pena, porque aí é aquilo que eu falei, chega um voluntário ligado, a gente tem que cuidar dessa pessoa, parar o que a gente está fazendo para cuidar dessa pessoa que possivelmente nem vai continuar, porque possivelmente 50% dos voluntários que se inscrevem, eles não continuam.
Só que se a gente souber disso antes, a gente já vai preparar um processo que a gente já vai saber quem que vai sair no meio do caminho e a gente já vai ter as vagas meio dobradas para a gente poder cumprir essa necessidade que a organização tem. E os processos ajudam nisso. Então, a primeira coisa quando a gente quer saber qual que é a nossa necessidade, é a gente se perguntar por que eu preciso daquela coisa, por que eu preciso de um voluntário de bazar, para que é esse voluntário e como. E aí eu vou trazer um gráfico que eu gosto bastante, que é esse por que, como e o quê. Vamos trazer algum outro exemplo? Alguém tem alguma outra necessidade de voluntário que quer trazer? A caminhada assistida. Caminhada, acho que o pessoal sabe o que é caminhada assistida. Explica para as pessoas. O idoso, né? O doutor Rui é um doutor nisso, ele sabe muito bem. Quando o idoso ele fica muito parado, sentado, deitado, para ele voltar a caminhar novamente é difícil. Ou ele cai. Então ele precisa ter no mínimo 2 pessoas para que caminhem junto com ele assistidamente. Então ele tem que ter um link com a pessoa que está caminhando com ele, tem que gostar, tem que conversar os dois juntos, tem que ter um jeito para caminhar. Então, esse é muito difícil o voluntário para caminhada assistida. Eu não diria que é difícil, porque é uma ação super atrativa. Mas eu diria que é difícil essa gestão, né? Porque é uma coisa bem específica, né? A gente precisa andar, precisa saber lidar com idosos e tal. E aí eu vou trazer esse exemplo aqui. Quando a gente quer engajar uma pessoa, o que quer que seja, muitas vezes a gente fala só do quê. Eu quero engajar as pessoas para virem nessa reunião. É muito difícil. Você vai falar para a pessoa acordar cedo para ir nessa reunião, você tem que começar sempre do porquê. Então, por que a gente vai fazer uma caminhada assistida? A gente vai fazer uma caminhada assistida porque eu acredito que os idosos são importantes e a mobilidade dos idosos é importante para eles continuarem vivos e felizes e etc. Então, o porquê é o conforto dos idosos. A gente precisa começar a comunicação pelo porquê. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso por meio de uma metodologia de caminhada assistida que funciona super bem, que foi estudada e que isso estimula o caminhar e tal. E o que é? Segunda-feira, 8 da manhã, toda hora a gente vai caminhar por 2 horas e a gente vai conversar durante essa caminhada e depois a gente vai fazer um recorte para a ONG para falar um pouquinho como que foi esse processo. Então, quando a gente começa pelo porquê, é muito mais atrativo para a gente chamar voluntários do que a gente falar já direto o que a gente vai fazer. Então, essa é a dica de comunicação, a gente falar do propósito em torno daquela ação de voluntariado. E, além disso, cuidar da estética como um todo. Então, no site do Atados, como eu mostrei, tem vários fotinhos, tem a descrição, então a gente deixa bem claro qual que é o nome da vaga, qual que é a descrição, qual que é a foto, e um texto bem detalhado do que a pessoa vai fazer de forma mais prática. Mas a gente começa de uma forma mais lúdica e depois de uma forma mais prática mesmo. Segunda parte, do captar. A gente precisa captar de todas as formas voluntários. A gente não pode só confiar no Atados, não pode só confiar na rede da ONG, a gente vai confiar na rede expandida, como a EGM fez aqui. Convidou os prefeitos, convidou as faculdades, convidou as escolas, o conselho, as entidades, o pessoal da comunicação. Só assim que a gente consegue fazer uma rede funcionar. Então, a gente precisa falar nas redes sociais, a gente precisa preparar um e-mail com aquela demanda, a gente precisa falar com parceiros, a gente precisa criar uma mensagem no WhatsApp para divulgar para todo mundo vai poder encaminhar aquela mensagem. E a gente vai contar com Atados também, que a gente tem uma rede não só em Valinhos, mas em outras cidades para algumas vagas que podem ser feitas online também. Quando a gente vai capacitar esse voluntário, a gente precisa começar pelos valores. Acho que a gente não percebe, mas a gente fez aqui hoje de manhã, antes de começar, a gente falou dos valores. A gente falou de cada pessoa, porque cada pessoa, a gente está falando de voluntariado, as pessoas são importantes. Então a gente falou das pessoas por causa disso. E os valores, eles são transmitidos aos poucos, na entrelinha.
Então a gente precisa falar dos valores da sua organização e o valor, aquele propósito da sua vaga de voluntariado. Depois a gente vai falar do objetivo da ação, como a gente falou da caminhada assistida. A gente vai falar que a caminhada tem um propósito de desenvolvimento e conforto físico dos idosos. A gente tem que falar de uma forma inspiracional, não pode ser só chato. Você precisa fazer isso, você precisa fazer um relatório, você precisa dar 5 quilômetros. A gente tem que dar uma certa liberdade para o voluntário, porque se a gente não dá uma certa liberdade, ele não se sente dono daquela ação, ele se sente só um funcionário. Mas ele é um voluntário, ele precisa ter uma certa autonomia para poder exercer aquele trabalho voluntário. A gente precisa dar uma formação técnica, então vai lidar com idosos, ele precisa saber que alguma coisa, não sou especialista no tema, mas que idosos precisam ter paciência, que a gente não pode atropelar o processo, que a gente precisa ter ouvidos atentos, que a gente precisa dar tempo para a escuta. Então a gente precisa trazer alguns dados mais técnicos para aquele público específico. E a gente, se possível, criar interação entre voluntários, porque a gente cria um grupo e esse grupo um apoia o outro. Essa é a capacitação. Depois a gente entra a parte de coordenação. Essa parte aqui dá mais trabalho, principalmente se a gente esquecer dela e começar o processo e aí depois ver o que vai fazer para coordenar os voluntários, porque é o dia a dia. Então, seja na organização, seja na Câmara de Vereadores, a gente tem gestão. E no voluntariado, se a gente não pensar na gestão dos voluntários, eles vão ficar soltos. E eles vão desanimar, não vão ter muito um controle do fluxo do voluntário. Então, a gente precisa ter um cuidado por ter uma comunicação constante, já estabelecer quais vão ser os dias que a gente vai se comunicar com os voluntários. Vai ser toda segunda, vai ser por meio de um e-mail, vai ser por meio do WhatsApp. A gente vai criar comunicações engajadoras mostrando os desenhos das crianças ou alguma coisa que vai fazer essa comunicação acontecer. A gente precisa entender que o voluntário ele precisa se sentir se desenvolvendo através do voluntariado. Então a gente pode dar materiais de estudo sobre idosos, estudos sobre por que a atividade física faz bem para idosos e qual é a importância de conversar fazendo atividade física. Coisas que vão mostrar o propósito daquela ação e vão fazer a pessoa se sentir que está crescendo. Se o voluntário não se sentir que está crescendo como pessoa, ele não vai ser estimulado a continuar sendo voluntário, porque ele não vai ter um porquê de ser voluntário. Quando a gente tem um crescimento pessoal, a gente é desafiado, a gente está lidando com outras pessoas, a gente tem um estímulo a mais para continuar sendo voluntário. A gente precisa cuidar disso. Avaliações e feedbacks do voluntário. Então, muitas vezes a gente tem um voluntário que é problema e a gente precisa ter um processo para lidar com isso. Se a gente faz um processo de feedback já estabelecido, uma vez por mês a gente vai se encontrar e vai falar de como foi a sua atuação. Aí é mais fácil a gente lidar com esse tipo de voluntário que às vezes não funciona. Só que se a gente não deixa claro como vai ser esse processo, vai ser mais difícil a gente puxar uma conversa e falar, olha, não está funcionando. Para tudo isso, na tabela a gente tem várias coisas que facilitam. Então, uma delas é uma planilha de gestão de voluntários que tem um link para vocês acessarem. Vamos acompanhar isso aqui, tem um link para assistir das coisas. E é um processo que normalmente a gente pensa em etapas. E aí a gente vai dando check em etapas, tipo, mandei o e-mail da semana, ele entrou no grupo, ele participou da capacitação, ele fez a primeira atividade. Então a gente estabelece um processo, assina o termo de voluntariado e tal, e já tem algumas colunas sugeridas, mas que podem ser personalizadas para quem for coordenar esse voluntário. Lembrar do celebrar. E aí como que a gente celebra e reconhece o voluntariado? Com pesquisa, a gente precisa fazer pesquisa com o público final para entender se o voluntário realmente está dando impacto, se tem um afeto ali com aquele público. Conversar com esse voluntário depois dos ciclos fechados. Tá. Fazer depoimentos dos voluntários, trazer um pouquinho de depoimento do público para o voluntariado. Mostrar visibilidade com fotos, trazer fotos para a rede social, falando um pouquinho do voluntário, reconhecendo o grupo de voluntários para estimular até outros voluntários a entrarem naquela ação.
e um relatório de impacto. E por último, lembrar do cuidado. Sempre que a gente tem uma ação de voluntariado, a gente precisa cuidar do voluntariado durante todo o processo, como acho que a gente falou um pouquinho aqui. Cuidar e agradecer, cuidar e... Acho que cuidar é uma coisa tão difícil de explicar, que eu tenho dificuldade, mas aqui é a coisa do dia a dia. É a gente cuidar de todo o processo, igual a gente cuida de um amigo nosso, né? Se a gente não cuidar daquela amizade, aquela amizade vai se perdendo. E o voluntariado é a mesma coisa. Algumas dicas finais. A gente vai ter essa apostila, quem quiser ter acesso, ela está online, é super fácil, só pedir para ele e para mim. A gente tem um manual de boas práticas para as ONGs também, que é disponibilizado para as ONGs, para quem quiser acessar também é super fácil de acessar. E acho que o próximo passo agora é a gente divulgar o Valinho Solidário. Então eu vou voltar aqui, só para vocês não se esquecerem. Todo mundo pegando o celular, então, vamos lá. Pensa, fecha o olho e pensa. 2 pessoas que vocês precisam mandar nesse site que vão gostar de atuar com voluntariado. Só 2, para não causar tanto, mas quem quiser pensar em 10 também, quem quiser mandar aqui. Vamos fazer assim, 2 pessoas e um grupo, que aí já é melhor, né? Pega esse link aqui, atalhos.com.br/cidade/valinhos e manda nesse grupo uma mensagem pessoal. Eu não vou mandar mensagem porque o voluntariado é pessoal, é cuidado. Então, fala assim, pô, fui nessa palestra, gostei muito dessa história aqui e tal, gostei. Fala uma coisa que vocês gostaram, ou que vocês acham que a pessoa vai valer a pena para a pessoa e tal. E manda esse zap. Fala assim, ó, acho que você vai gostar disso. Vê se você se inscreve em alguma vaga, tem várias vagas abertas. Vamos embora. E contem com a gente. Quem está com contato com escolas e quiser que a escola entre no programa de voluntariado, fala para a Cláudia, para a Eliane. Quem quiser falar de faculdades, quem quiser criar um programa de faculdades, quem quiser criar um programa no hospital, na escola principal, quem quiser trazer uma aluno que não está aqui na nossa rede, quem quiser ser voluntário e não entender como funciona essa coisa de site, fala com a gente. A gente está aqui para isso. Quem é das ONGs, conta com a gente também, porque é um processo também que dá trabalho, a gente sabe. Mas é isso, dá trabalho para dar mais resultado lá na frente. Obrigado. Nesse primeiro momento, né, nessa primeira wave aí, nessa primeira onda que nós fizemos, estão conosco a ACES, a ACESA, a VAI, a Casa da Criança, o Grupo Rosa e Amor e o Patrulhamento. De 11 organizações, 6 organizações, mais o Lions, que mobiliza amigos, aquele grupo de jovens que está ligado ao Lions, mais o Fundo Social. É isso, né, Cláudia? Esquecemos de mais um. E a Rádio Valinhos. Então, não é entrar nesse programa. Lembra que um programa não é um projeto. O projeto tem começo, meio e fim. Aqui a gente quer que seja um programa que tenha continuidade. Então, não é entrar por entrar. As organizações, as instituições que estão aderindo ao projeto, precisa ter uma pessoa lá dentro para chamar de seu, né, esse programa de voluntariado, não é isso, Daniel? Só tem uma pessoa para cuidar dos voluntários. A gente não quis fazer uma chamada do tipo, abra uma vaga que vai dar tudo certo e é tranquilo. Porque dá trabalho, mas dá muito resultado. Então, assim, ó, tem que ter alguém que vai chegar lá no grupo Rosa e Amor, por exemplo, vai falar assim, eu quero ser voluntário, eu vou me cadastrar. Fala com quem? Fala com a Luciana, ou fala com a Silvia, ou fala com o Flávio, ou fala com quem? Então, tem que ter essa pessoa. Tem que ter. Porque senão vai se perder. E ao se perdendo, né, não valoriza tudo isso que está sendo feito e, principalmente, fica ruim para a própria organização. A gente tem casos, nós temos casos de voluntário que não deu certo em alguma outra organização e está aqui conosco. Né? Então, por quê? Porque aqui
organização pode aderir? Pode. Né? Nós temos aqui a faculdade em Anguera, o SESI com a Marta, né? Outras organizações, o próprio Encanto dos Velhinhos, qualquer organização, a Covidas, pode aderir. Mas, eu vou dizer uma palavra, assim, é uma condição que tenha a pessoa que vai se movimentar o programa. E do nosso lado a gente faz uma curadoria. Então tudo que entra na plataforma a gente olha antes. Então se a vaga não está bem escrita, se a ONG não tem algum dado que mostra que ela tem um trabalho social sério, a gente não coloca isso no ar. Então só vai ter vagas e ações que realmente a gente confia. E aí a gente vai confiar. Então assim, por que a gente trouxe esse programa? Numa escutativa com a CESA, lembra Renato, uma reunião com a diretoria da CESA em setembro, a Fernanda desafiou, claro, precisa ter um programa de voluntariado, tem que liderar isso. Até tinha tentado parceiros voluntários e tal. Tá, aí eu vou numa reunião da FIAC e conheço essa figura, Daniel. Falei, é agora que a coisa vai dar certo, né? Não vai fazer nada com a FIAC, não, Eu vou falar para vocês, acho que aqui no Atados a gente já pensou em expandir de várias maneiras. Eu acho que dessa maneira a gente não tinha feito ainda. E eu realmente acho que vai ser um case para a gente expandir para todo o Brasil e a gente ir lá em outras cidades. Lá no IDES, a FIAB é o case. Lá, é o case. Com as emendas impositivas é o case. Ali, então, quando eu conversei com o Daniel, eu estava dentro da FIAC, né? Resolvi, mas não lá, né? Começamos a conversar. A Cláudia fez a pergunta certa para a pessoa errada. Você sabe, né? Eu saí do conselho da pessoa com deficiência. Eu queria fazer um trabalho voluntário. Nossa Senhora, mão com mel. Então vem. E não podia deixar a Wanda de fora. Porque a Wanda tem uma expertise de trabalho com voluntário, de trazer o voluntário, de treinar e de cuidar do voluntário. Certo, Rita? Certíssimo. Então, a Cláudia e a Wanda são as responsáveis por este programa. E a Fernanda, lá da CESA, é a patrona desse programa. Então, imagina, nós conversamos ali para setembro, outubro, depois começo do ano, abril nós fizemos o primeiro, né, o Daniel veio, fizemos um lançamento. E o que nós fizemos de janeiro a abril, de abril a junho? Foi trabalhar esse programa, um treinamento para as organizações. Então, de novo, para aderir, tem que participar e tem que ter alguém. Tá? Então, a gente vai lançar uma segunda onda aí de inscrições. A gente vai fazer um ajuste agora, comunicar, malhar, assim, fazer aquilo que a Roseli faz, que essa hora já deve ter invadido todas as redes sociais possíveis, né? Então, assim, agora nós vamos trabalhar isso, junho, julho, agosto, em agosto soltar uma nova, né? Quem mais quer se candidatar? Está todo mundo com vontade, quem não está, não é? É isso aí mesmo. Mas vai pensando, quem é que vai cuidar? Sem esse cuidado, isso aqui não tem valor. É mais uma atividade que a FEAB ofereceu para vocês. Poxa, mas eu vou ter que cumprir? Não, é opcional. A adesão é opcional. Mas uma vez que é feita, a gente vai cumprir. Tudo bem? E, ó, dia 28 de agosto é o dia do voluntariado. Nós vamos ter outro evento. Então a gente já vai fazer uma chamada e já se preparem para a gente ter uns 1000 voluntários até lá. Então, nós estamos em Anguera, conversamos outro dia com o André, fiquei desesperada com as possibilidades. A Marta do SESI, que a gente já fez um movimento lá com um projeto com Devolva, né? Então tem coisas para serem feitas aí, né? Como é que a gente vai se movimentar? Então nós temos muito trabalho. Sobre o material disponível, nós temos. Então é só acessar a FIAB, acessar a Cláudia, acessar a Instagram. Estamos atentos a tudo aqui. Daniel, alguma pergunta para o Daniel? Eu só quero registrar o vereador Edson Secafim, tá?
da Denise, né, secretária de comunicação, agradecemos, claro, a presença de todos. A Cláudia é quem vai coordenar esse trabalho aqui no área, junto com a Amanda, então, com você. A Rita quer completar a minha fala? Porque a Eliane falou que dá trabalho sim. A gente se desvincular dos hábitos antigos, como se comunicar voluntário e tudo mais, aprender a usar uma plataforma nova. Mas eu queria colocar que tudo que eu precisei no aprendizado, assim, estou aprendendo a usar essa plataforma, em questão de minutos, o Atalhos respondeu. Tudo que eu perguntei, me enviei aqui, não consigo colocar, ou não sei como é que faz, mando, tem um apoio fantástico. Então dá trabalho, mas a ajuda, o apoio é muito grande. Pessoal, bom dia. Já teria uma apresentação, mas em razão do horário, eu só quero falar de forma prática os dois momentos que existem dentro aqui, então, desse programa. O primeiro momento foi a gente apresentar para todas as instituições conveniadas a FEAV, abrimos para outras, tanto que a gente tem aqui o Fundo Social, a gente tem aqui o Lions, tem a rádio, e fizemos então uma capacitação com essas organizações. A TAD cedeu ali o tempo deles, foram 3 encontros, para aprender toda essa questão de como criar a vaga, de como fazer a gestão. Feito isso, algumas já fizeram o lançamento de suas vagas, o Daniel até mostrou algumas, tá? E aí a Rica deu uma devolutiva, ela falou, olha, eu criei a vaga, mas eu não tive nenhum inscrito, mas isso facilitou para eu divulgar pelo WhatsApp, porque a vaga vem de uma forma bem organizada, e com isso a gente consegue espalhar. Em razão da fala dela, a gente ainda em treinamento, pensamos, a gente precisa ter um banco de dados desses voluntários. Então, nós criamos um Google Forms, tá aí o QR Code. Voltou? E dentro desse Google Forms, eu, Cláudia, quero ser voluntária, entrei no site, não tem uma vaga aberta do que eu posso estar oferecendo de trabalho. Vamos pensar, eu, enquanto advogada, quero oferecer 2 horas no mês para poder fazer análise contratual. Preencho aqui no Google Forms, colocando a minha disponibilidade em ser voluntária. Professora Maísa, que além de advogada, psicóloga, eu quero colocar a minha disponibilidade. A gente vai tentar, enquanto FEAV, de fato conectar instituições e voluntários. Então, tendo um banco de dados de voluntários, a gente consegue chegar lá para a PAI, doutor Rui, olha aqui que legal, tem essas pessoas que querem ser voluntárias, vamos desenvolver então um projeto? E a gente vai conseguir fazer essas conexões. Então veja que esse programa ele tem 2 momentos. A gente tem esse das instituições que vai facilitar o dia a dia de conseguir colocar suas vagas e dar uma visibilidade para aquelas pessoas que querem ser voluntárias. E em outro momento a gente também vai conseguir atender os anseios, os desejos daquela pessoa que quer ser voluntária, mas não tem ali uma vaga aberta específica para ela. Então, o nosso objetivo, nós estamos aqui disponíveis enquanto FEAV para ajudar no que for possível e unir. E aí eu vou falar um pouquinho ali, né, da FAV. A FAV tem alguns cursos, o projeto integrador, de extensão, que os alunos precisam desenvolver um trabalho voluntário, ser capaz de receber os alunos, a ACES já recebeu. Então, a gente pode, enquanto fórum das instituições, sentar, verificar o que eles podem colocar à disposição e apresentar para essas instituições. Então, com isso, a gente vai conseguir, de fato, fazer uma rede de trabalho voluntário, pensando no nosso engajamento comunitário e o fortalecimento do trabalho em rede, todos unindo as suas mãozinhas e, de fato, a gente fazendo acontecer aqui na nossa cidade de Valinhos. Então, peço que todos vocês realmente acreditem nesse programa, vejam no que possam contribuir, nos ajude. Queremos marcar já um horário com a pastora Ju, porque eu acho que a gente tem que trazer as igrejas, a pastora Ana que está aí, a gente tem que trazer as igrejas. A igreja é um grande exemplo de trabalho voluntário, para que a gente possa ter os voluntários para levar para todas essas instituições. Eu ia perguntar isso, bom dia a todos, né? Eu já ia perguntar isso no final para vocês, porque me identifica muito com a ação social, com o mercado solidário, né? Me identifica também muito com o trabalho que a gente está desenvolvendo com os idosos, que é minha paixão também, né? Então, enfim,
vou me aprofundar e depois vamos conversar. E o que precisar, eu quero levá-los para conhecer o projeto do Mercado Solidário. Eu acho muito importante que eles venham fazer parte Com certeza, perfeito. É um trabalho muito sério. Eu gostaria até que a Aline pudesse dar o depoimento dela, que o patrulheiro já utiliza a plataforma há muitos anos. A Aline, para quem não conhece, pessoal, é um exemplo de gestão essa menina. Pense em alguém, ela é quietinha, mas ela resolve tudo e ela já utilizava a plataforma. Bom dia a todos. Nós somos do Patrulheiro, utilizamos a plataforma desde 2019. É fácil de mexer, né? A gente imaginou no início que não ia ter tanto retorno, mas logo nas nossas primeiras vagas, em uma delas, que era com trabalho remoto, a gente teve mais de 250 inscritos. Foi difícil selecionar as pessoas. Então dá super certo, tem retorno, mas é importante cuidar mesmo desse processo. Então as vagas, as pessoas se cadastram, a gente tem que chamar, conversar e criar um processo para que seja mais prático. Mas é um sucesso. Obrigada. Bom, então só para a gente encerrar, quero agradecer a Eliane, né, que confiou a mim e a Amanda a coordenação desse programa. Estamos empenhadas. Contem conosco. Quem tiver ideias, sugestões, críticas, estamos sempre abertos para que de fato seja um programa. O projeto ele tem começo, meio e fim, como a Eliane disse. A gente quer que seja um programa que continue independentemente de nós estarmos aqui ou não. Muito obrigada pela presença de todos e todas. Obrigada. Dá o seu recado. Pode. Bom dia a todos. Para quem me conhece, sou o César, sou do Cartonifício Valinhos, né? Foi muito bom conhecer esse projeto, porque eu já penso nele como empresa, como aportar recursos, utilizando posto de renda, tudo para esse projeto. Mas hoje eu queria, primeiramente, vou falar de frente para não ficar de costa, agradecer aqui em nome de Valinhos a Acovidas, que é Acolhimento Sem Fronteiras, esse projeto de ajuda humanitária que temos, que acolhemos refugiados em Valinhos, em torno de 500, mais de 300 trabalhando aqui na cidade. E hoje, especialmente, é um dia muito feliz, que eu estou até emocionado que vocês estão aqui do Poder Público, porque 25 de julho, Valinhos estabeleceu um projeto de lei, um pedido nosso, que hoje é o dia do imigrante e do refugiado de Valinhos, que a Câmara conseguiu para nós. E eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, a ideia é que esse projeto ele é para pessoa física, para pessoa jurídica, e nós temos um desafio de levar para empresas. O voluntariado empresarial. E a gente tem parcerias. Cadê o Fernando? Uma vez lançado aqui, que a gente leve para a Eval e traga o voluntariado empresarial. Sério. Bom dia a todos novamente. Eu acho que eu consegui quase dar um beijo em cada um. E é uma delícia dar um beijo, carinho e abraços, também é voluntariado, né? No sentimento, na relação humana, isso é muito importante. Mas eu falo agora aqui em nome do prefeito Franklin. Ele está em São Paulo, trabalhando, obviamente, onde ele está, ele trabalha, até tomando banho, né? Ele faz de tudo o tempo todo. Mas ele pediu que nós trouxéssemos aqui, em nome de todo o secretariado, em nome de todos os funcionários da prefeitura, em nome dele, do Maír, que é o nosso vice-prefeito, e toda a comunidade de vida pública, como foi falado aqui. É um novo tempo, vocês estão vivendo isso na cidade, não precisa eu aqui dizer, né? É só a gente andar pelas ruas, conversar com as pessoas. A gente vê um novo tempo em todos os temas, sem exceção, ainda com dificuldades, isso é óbvio, né? Tem que ter essa clareza e essa verdade. Quem faz não tem medo de assumir o que falta fazer, essa é uma grande verdade. Então eu quero deixar aqui o compromisso do prefeito Franklin, que já é DNA, vem com ele desde menino. E se tem uma criança que já foi voluntária, é ele. Né? Já cresceu voluntário quando jovem e continua sendo voluntário até hoje. Obviamente que quem tem vida pública eletiva também, os vereadores que estão aqui, os que estão na Câmara, e nós que somos secretários, nós temos um salário. Né? Então, é um voluntariado muito diferente que a gente ganha para isso. Mas tenha certeza que o prefeito Franklin, tenho certeza absoluta, estou olhando nos olhos de vocês, com salário ou sem salário, esse moço já fazia, faz e vai continuar fazendo. E o que ele faz, agora é sentimento meu, não tem dinheiro que pague. A
coragem dele, o tamanho dele, a ousadia dele, a verdade que ele tem com a vida e a defesa da sociedade. Isso é uma coisa do Frank. Então isso também é voluntariado, independente de salário que se ganha. Eu queria dar parabéns à FEAB, dar parabéns aqui à Eliane, né? Daniel, você foi fantástico, né? Gostoso a gente ouvir. Você vai colocando as coisas, ele vai entrando, vamos absorvendo. Roseli já cumprimentou cada um e todos, eu não vou usar o tempo para isso. Carinho, prefeito Franquel, dando um beijo, carinho, um abraço a todos vocês. Mas dizer que com o voluntariado existe o prefeito Franquel. Queria só fazer uma observação e complementar isso tudo. Eu e o Emílio, nós somos amigos pessoais dele, né? E ele sempre nos levou ao serviço solidário, né? A nossa amizade, na verdade, se iniciou no serviço solidário, que foi o nosso jogo beneficente do município, e se pendurou até hoje nossa caminhada, hoje como secretários e como prefeito. Então, ele sempre teve essa ação social junto aos amigos. Então, nossa, Décio, super na hora a sua colocação. Eu não sabia disso, estou sabendo agora. Não é uma novidade que eu não sabia, mas não é novidade nenhuma quando veio o prefeito Franklin, né? Desde o início, vocês também já vêm com o voluntariado com ele, pelo trabalho que ele faz. Essa menina de azul claro aqui, eu fui conhecer de perto, eu falei, não é possível, e é possível. O que eles fazem na igreja, o supermercado voluntário, enfim, tem que ir lá ver. Então, aqui dentro, né, presidente, vocês já têm aqui, né, nessa massa aqui, gente que vai fazer diferença nesse projeto do Otários. Eu não tenho dúvida disso. Agora, quem faz isso é gente de coragem, gente que acredita, gente que arrisca, né? E vocês são essas pessoas que arriscam, que acreditam. Chama a sociedade numa manhã fria, já não está nem frio mais, já está quase quentinho, né, amanhã. Então, recebam aqui o abraço do Franklin, recebam aqui o compromisso do Franklin, isso ele já mostrou na prática. O Franklin, para mim, é aquela frase absolutamente verdadeira, né? Ele não só fala, ele faz. Palavras convencem, o exemplo arrasta. E o Franklin faz com as entidades. Eu tenho certeza que às 11 ou 12, ou seja, o número que for ainda, nessa cidade, ele vai atender como se fosse atendendo a família dele. Né? Literalmente é isso. Então, recebo o abraço dele, o compromisso, e tenho certeza que ele está aqui agora. De alguma forma, ele está aqui com a gente. Quando ele manda um recado para ele e diz para ele, não, vai ficar até o final. Tem outros trabalhos lá, mas o trabalho aqui também é muito importante, porque cuida da cidade e daqueles que mais precisam. Então, uma salva de palmas a vocês e ao prefeito. Obrigada, Célia. Obrigada a todos. Emílio, obrigada por toda essa movimentação, né, que nós causamos. Valeu a pena. Valeu a pena. Só um comentário. Você falou sobre o projeto de lei que passou na Câmara ontem. E aí, eu acho que a gente tem que também falar da seriedade dos vereadores lá, que tiveram a sensibilidade. E vocês, enquanto entidade que recebem muitos vereadores lá, sob emenda positiva, então tiveram uma sensibilidade muito técnica ali, porque foi um projeto que chegou rápido, com o conselho. Então, os vereadores, quando vocês receberam os vereadores tem toda essa responsabilidade de ter essa sensibilidade onde se votar num projeto tão importante, que a gente ficou sabendo que era um pedido do Dr. Rui há anos, né, que fazia isso, né? Então os vereadores eles foram fundamentais ontem, e quando um vereador for fazer uma visita a alguma entidade, quiserem também agradecer, porque eles foram fundamentais nisso lá ontem, tá bom? Obrigado. Na pessoa da Tatiane e da Adriana, né, que lideraram o processo à tarde pela Secretaria da Assistência Social, a Adriana que faz parte, que é uma gestora da Casa da Criança. Então, foi muito bom. Nós ficamos muito felizes porque adoro usar essa palavra, a relevância. Reconhecimento é fácil. A relevância que vocês estão fazendo aqui hoje, atrás de uma reunião, era um horário, não era outro. Então aqui, as instituições são relevantes. Esse trabalho é relevante. Né? Então, de novo, a gente só tem que agradecer às organizações, aos convidados, ao poder público, ao executivo, ao legislativo. O plenário veio aqui segunda-feira, debaixo de chuva, né? Olhou para tudo isso e falou assim, Guilherme, prioridade das emendas impositivas é para as instituições. Olha,
Então hoje, 6h pouco da manhã, quem recebeu aí, né, Parafuso? Nivaldo, 6h pouco da manhã, eu mandei, ó, tem um trabalho nas férias, ninguém está de férias, né? Mas é isso. Nosso trabalho é esse. Somos felizes como voluntários aqui. Usem desse espaço, venham fazer suas reuniões, as organizações venham também, sérias, secretários. Quer fazer algo diferente? É só avisar e a gente reservar. Combinado? Muito bom. Emília, eu estou no horário e tem um café prontinho para você. Olha!